Humilha-te. Tabernáculo Branham, 14 de julho de 1963. Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos da América. God can only operate as we let him operate. E Deus somente pode operar tal como nós lhe deixamos operar. And so many wonderful things about saying, people want power. And really, they don't know what power is. E há tantas coisas maravilhosas que eu dizendo, sabe, as pessoas desejam poder e realmente não sabem o que é poder. Amen. They don't really know what goes with it. Está vendo? Elas realmente não sabem o que acompanha isso. The way up is down. Always. O caminho para cima é para baixo, sempre. If you want power, see how humble you can get. Se você quer poder, veja quão humilde você pode ser. Just get away from all your worldly thinking and humble yourself before God. Somente fuja de todos os pensamentos mundanos e humilhe-se diante de Deus. And then you got more power than the man that runs all over the building and makes a big lot of noise. E então você tem mais poder do que o homem que corre por todo o edifício e faz muito barulho. Because you have been able to conquer yourself and commit yourself to Christ. To humble yourself before him. Está vendo? Porque você foi capaz de conquistar a si mesmo e comprometer-se a Cristo. Você está vendo? Humilhar-se diante dele. That's really power. Isso é verdadeiramente poder. You show me a church that's humble. Real humble. Not arrogant. Você me mostre uma igreja que seja humilde, verdadeiramente humilde, não uma arrogância. A church just a sweet, humble church. I'll show you a church that has the favor and power of God. Amen. That's right. Somente uma igreja dócil e humilde. Eu lhe mostrarei uma igreja que tem o favor e o poder de Deus nela. That's the thing it takes. Humility. Humbling ourselves before God and letting God just work through us. É isso mesmo. Isso é o que se necessita. Humildade, humilhando-nos diante de Deus, deixando Deus simplesmente operar através de nós. Don't have to make a lot of noise. Não tem que se fazer muito barulho. Sometimes, as the farmer said, he went out to the field with his wagon, and every time he hit a bump, it just rattled and went on. Algumas vezes, como o fazendeiro dizia, ele saía ao campo com o seu carroção e toda vez que dava um solavanco, fazia muito barulho e prosseguia adiante. But when he come back, he hit the same bump and it made no noise at all because it was loaded with good things. Porém, quando ele voltava, dava o mesmo solavanco e não fazia absolutamente nenhum barulho porque estava carregado de boas coisas. So I think that's about right. Assim que eu penso que é mais ou menos assim. That we get filled up with the good things of God, that the fruit of the Spirit might be known to us. Está vendo? Que nós nos enchamos com as boas coisas de Deus, a fim de que o fruto do Espírito seja conhecido através de nós. As he referred so much to 1 Corinthians 13 there. Assim que ele se referiu tanto a 1 Coríntios 13 ali, How that though I give my body to be burnt and have all these things and have not charity, it's nothing, profits me nothing. e como que, ainda que eu desse o meu corpo para ser queimado, e tenha todas estas coisas, e não tenha caridade, não é nada. De nada me aproveita. We want to do that. Nós queremos fazer isso. Above all things, it's our individual souls that we're responsible before God. Acima de todas as coisas, é pelas nossas almas individuais que somos responsáveis diante de Deus. See? It's you going to heaven. Está vendo? É você indo ao céu. It isn't whether I go or he goes, it's you going. See? It's you first. Isto não é se eu vou ou ele vai. É você indo. Está vendo? E você primeiro. And you've got to look this out and come sweet before the Lord.
E você tem que escolher isto e vir dócil diante do Senhor. And I've always found out that the man that humbles himself is the man that God exalts. E eu tenho sempre descoberto que o homem que se humilha é o homem que Deus exalta. When you take a person with his chest out, knows everything, you can't tell him nothing, and his ear getting, that's the person that never gets anywhere. Quando você toma uma pessoa com o seu peito inchado e sabe tudo, e você não pode lhe dizer nada, e ele é arrogante, bem, essa é a pessoa que nunca chega a lugar nenhum. But you take that person that humbles themselves and walks sweetly. Porém, tome aquela pessoa que se humilha e anda docilmente. In the church, let's work together. And you must keep up your part of it. Isso mesmo. Cada peça na igreja deve trabalhar juntamente, e você deve sustentar a sua parte. So we see what time we're living. De forma que nós vemos em que tempo nós estamos vivendo. Assim que somente lembre-se, essa sua parte talvez seja a mola mestra, ou talvez seja um pequeno ponteiro, ou alguma partezinha, ou a coroa externa, seja o que for. It may be the hands on the face of the clock that tells the time. Ou talvez seja o ponteiro no mostrador do relógio, que diz as horas. But whatever it is, it takes us all working together in harmony with the gospel of Jesus Christ to bring this to pass. Mas o que quer que seja, requer todos nós trabalhando juntos em harmonia com o Evangelho de Jesus Cristo para levar isso a acontecer. Just think, if gift is so great, what we call power, Somente pense, se dons são tão grandes, o que nós chamamos poder. and Paul said, though I have faith that I can move a mountain, and have not charity, I am nothing. E Paulo disse, ainda que eu tivesse fé que eu pudesse mover uma montanha, e não tivesse caridade, eu nada sou. Think of that. Pense nisso. And if you want to get somewhere with God, never let an arrogant spirit ever come around. E se você deseja ser bem-sucedido com Deus, nunca permita que em qualquer ocasião um espírito arrogante lhe rodeie. Don't let no malice come in. Não permita nenhuma malícia entrar. No matter what anybody's done, if they are wrong, don't you never build up a complex against that person. Não importa o que alguém faça, se eles estão errados, você nunca desenvolva um complexo contra essa pessoa. Está vendo? You be sweet and kind. Você seja dócil e bondoso. Remember, God loved you when you were in sin. Lembre-se, Deus lhe amou quando você estava em pecado. And if the Spirit of God's in you, you love the other person when he's in wrong. See? E se o Espírito de Deus está em você, você ama a outra pessoa quando ela está em erro. Está vendo? Just pray for them and love one another. Somente orem por eles e amem um ao outro. Above everything, love God and love one another. Acima de tudo, amem a Deus e amem um ao outro. And be humble with God and around one another. And God will bless us and toward them what he will do. E seja humilde com Deus e perto um do outro. E Deus abençoará isso, e é difícil dizer o que ele fará. Usually when church begins to get in numbers and get to getting a little bigger or something like that, then they get away from that real thing. The real thing. Geralmente, quando uma igreja começa a ficar numerosa e chega a ficar um pouco maior, ou algo assim, então eles se afastam da verdadeira coisa. Da verdadeira coisa. You know what brought these things to pass? Vocês sabem o que levou estas coisas a acontecerem? When I first started and the Lord appeared to me down the river and told me that Quando eu antes comecei e o Senhor apareceu para mim no rio e me disse isso, and Brother Bale saw that, I believe, in the paper in Canada many years ago. e o irmão Vale viu isso, eu creio, em um jornal no Canadá, muitos anos atrás. Where that angel of the Lord appeared on the river down there. It was on Associated Press. Mystic Light over a local minister while baptized. Aonde aquele anjo do Senhor apareceu sobre o rio lá embaixo. Isso estava na Associated Press. Luz mística sobre ministro local enquanto batizava. And you know what did that? E vocês sabem o que fez isso? When we had the tent meeting just across the street, a tent that's seated about
or 2,500 people. Quando nós tínhamos a reunião de tenda bem do outro lado da rua, uma tenda que tinha lugar para sentar cerca de, 2.500 pessoas. Ministers come from everywhere and said, "Brother, come here." Ministros vinham de todo lugar e diziam, irmão, venha aqui um minuto. Not just a boy, or just a kid. Eu era apenas um rapaz, apenas um moço novo. And he said, "How do you keep those people in one accord?" E eles diziam, como você mantém essas pessoas em um acordo? They love one another till I never seen people love one another. Eles amam um ao outro até que eu não tenho visto pessoas amarem uma a outra. That's the Lord. Isso é o Senhor. That's what this church was established upon, that godly, brotherly love for one another. É sobre isso que esta igreja foi estabelecida. Aquele amor piedoso e fraternal de um pelo outro. I've seen them even shake hands with one another leaving the place and cry like babies to leave one another. They love one another that well. Eu nem mesmo posso dar um aperto de mão de um para com o outro, saindo de um lugar e choram como bebês, por separarem-se um do outro. Eles amam um ao outro tanto assim. And I could go to their house to visit them, and times the Bible was laying open and stained with tears. Eu podia ir à casa deles para fazer uma visita, e vezes a Bíblia estava aberta e manchada com lágrimas. Come in at night time where fathers and mothers was gathered together, and their little children around on the floor, kneeling around. Chegava à noite, aonde pais e mães estavam reunidos, e suas criancinhas em volta no chão, ajoelhados em volta. And fathers and mothers on their knees crying and praying. E pais e mães sobre os seus joelhos, chorando e orando. And I'd stand at the door and wait. And they didn't stop praying. I just sat down on the steps and started praying myself. Waiting for them, see? Eu ficava em pé na porta e esperava. E eles não paravam de orar. Eu simplesmente sentava nos degraus e começava a orar, eu mesmo, esperando por eles, está vendo? And they love one another. They love one another. E isso acontecia. E eles amavam um ao outro. We used to stand and sing that old song. Nós costumávamos ficar em pé e cantar aquela velha canção. Blessed be the tie that binds our hearts in Christian love. Bendito seja o laço que une os nossos corações em amor cristão. The fellowship of kindred mind is like to that above. O companheirismo de mentes semelhantes é como aquele de cima. When we asunder part, it gives us inward pain. Quando nos separamos em diferentes direções, isso nos dá dor no íntimo. But we shall still be joined in heart and hope to meet again. Mas ainda estaremos ligados no coração e esperamos nos encontrar novamente. I say this with great joy in my heart to Christ. Many of them are sleeping around in these graves marked tonight, waiting for that great resurrection where we'll meet together again. Eu digo isto com grande alegria em meu coração, para Cristo. Muitos deles estão dormindo por perto nestas sepulturas marcadas hoje à noite, esperando por aquela grande ressurreição, aonde nós nos encontraremos novamente. Let not that spirit ever depart from this place. Nunca permita esse espírito se afastar deste lugar. If it ever does, then I don't care how eloquent your pastor might be, how well he might bring the word of God, the Spirit of God is grieved away. Se isso alguma vez acontecer, então não me importa quão eloquente o seu pastor seja, quão bem ele traga a palavra de Deus. O Espírito de Deus é entristecido e distanciado daí. Está vendo? When we can have all things in fellowship in common, love one another, then God will work with us. Quando nós podemos ter todas as coisas em companheirismo, em comum, e amar um ao outro, então Deus operará conosco. And we're keeping time that the people come by and say, E nós estamos marcando a hora em que as pessoas se aproximarão e dirão: if you want to see a church that's really humble, a church that really loves God, drop in up there at that tabernacle one time and watch it. se você deseja ver uma igreja que é realmente humilde, uma igreja que realmente ama a Deus, visite aquele tabernáculo ali uma vez
E observe. Look at the care they have for one another, the respect. Veja o zelo que eles têm um pelo outro, o respeito. When the gospel is being preached, how reverent, how everything just in order. Quando o evangelho está sendo pregado, quão reverentes, como tudo está bem em ordem. Then they can look and see what time we're living. Sim, então eles podem olhar e ver que horas nós estamos vivendo. You'll see the Spirit of God moving among you. Great signs and wonders and things will be taking place. Vocês verão o Espírito de Deus se movendo entre vocês. Grandes sinais e maravilhas e coisas estarão acontecendo. If the things working together is telling the time. Se as coisas estão trabalhando juntas, está dizendo a hora. But if it isn't working, then time is stopped. It won't tell the time no more. Porém, se não está trabalhando, então a hora é parada. Não dirá mais a hora. So if we want to know what time we're living, just start everybody working together in the gospel, loving one another, loving God. Assim que se nós desejamos saber que horas nós estamos vivendo, somente comecem todos trabalhando juntos no Evangelho, amando um ao outro, amando a Deus. And the hands itself will tell the time what we're living. Amen. E os próprios ponteiros dirão a hora em que nós estamos vivendo. Do you believe that? Vocês creem nisso? Good. Amen. The Lord bless you real richly. Certamente. Amém. O Senhor lhes abençoe muito ricamente. That we must confess our faults one to another before we even come for Him. Yeah. Tiago 5,14, 13, 14 e 15, está vendo? Que nós devemos confessar as nossas faltas um ao outro, antes de nós até mesmo virmos buscar a cura. Sim. Confess our faults one to another and pray one for the other. Confessar as nossas faltas um ao outro e orar um pelo outro. See? Nothing but one bundle of love. Olhe para Jesus, simplesmente cheio de amor. See, He was God manifested. Está vendo? Ele era Deus manifestado. God expressed Himself through Him. No wonder miracles and things happen. Ele, Deus, expressou-se através dele. Não é de admirar que milagres e coisas aconteceram. His humble life and consecrated life to come from being God to be a man here on earth to express God to Himself. A sua vida humilde e vida consagrada. Vir de ser Deus para ser um homem aqui sobre a terra, para expressar Deus através de si mesmo. That's what made Him what He was. É isso que o tornou o que ele era. I've always said what made Jesus God to me was the way He humbled Himself. Eu sempre tenho dito, o que tornou Jesus Deus para mim foi a maneira que ele humilhou a si mesmo. He was so great and yet to be so small. See? That's right. Ele era tão grande e ainda pôde ser tão pequeno. Está vendo? É isso mesmo. The Lord bless you real good. O Senhor lhe abençoe muito mesmo.